Eu só senti o peso daquele silêncio. Débora estava sentada à minha frente, na sala de reuniões que eu mesma tinha escolhido os móveis, com aquele sorriso que já não escondia mais nada. Carolina, acho que chegou a hora de você repensar seu lugar aqui no escritório. Eu não disse nada, apenas olhei para ela, esperando o resto, e ela continuou, com aquela voz doce que usava quando queria parecer gentil. Não é nada pessoal, você entende. É só que, bem, o Ricardo está pronto para assumir tudo sozinho agora. Você já fez sua parte, já ajudou bastante, mas talvez seja a hora de você buscar outros caminhos. Eu sorri. Ela piscou, confusa por um segundo, mas logo recuperou a compostura. Que bom que você está levando bem. Eu sabia que você era madura o suficiente para entender. O que Débora não sabia era que aquele sorriso não era de aceitação. Era de quem finalmente tinha entendido o jogo todo. Deixa eu voltar um pouco. 8 anos atrás, eu e Ricardo nos formamos juntos em arquitetura. Nós dois, recém-formados, cheios de sonhos e sem dinheiro nenhum. Alugamos uma sala minúscula em Pinheiros, compramos 2 mesas usadas e começamos o Estúdio AR, Arquitetura Renovada. O nome foi ideia minha. Os primeiros 3 anos foram difíceis, muito difíceis. Teve mês que a gente comia miojo para pagar o aluguel da sala. Teve cliente que não pagava, projeto que dava errado, noites em claro. Mas a gente se segurava porque acreditava no que estava fazendo. Éramos sócios, 50-50. Tudo dividido, tudo compartilhado. Eu fazia a parte criativa, os projetos residenciais. Ricardo cuidava mais dos comerciais. Funcionava, a gente se complementava. Aí, no 5º ano, as coisas começaram a melhorar de verdade. Ganhamos um projeto grande, de um condomínio inteiro em Higienópolis. Depois veio outro, e outro. De repente, estávamos faturando quase 10 milhões por ano. Contratamos 15 funcionários. Mudamos para um escritório lindo na Vila Madalena, com vista para o pôr do sol. Foi nessa época que Ricardo casou com a Débora. No começo, eu gostei dela. Ela parecia legal, simpática, interessada no trabalho dele, vinha às vezes no escritório, trazia bolo, conversava com os funcionários. Ela trabalhava com marketing, então de vez em quando dava umas dicas sobre nossas redes sociais. Mas com o tempo, as visitas foram ficando mais frequentes, e mais longas, e mais opinativas. Sabe, Carol, talvez vocês devessem focar mais em projetos comerciais. Dá mais dinheiro, é mais sério. Carol, você já pensou em fazer um curso de gestão? Acho que ajudaria você a entender melhor o lado empresarial. O Ricardo me contou daquele projeto que você perdeu. Que pena. Mas acontece. Eram pequenas coisas, sutis, do tipo que você não consegue reclamar porque vão dizer que você está sendo sensível demais. Mas aí, uns 2 anos atrás, as coisas mudaram de verdade. Débora começou a aparecer nas reuniões, literalmente. Eu chegava para um encontro com o cliente e ela estava lá. O Ricardo me pediu para vir dar um suporte, ela dizia, e ficava, falando, interrompendo, colocando ideias que não tinham nada a ver. Um dia, tivemos uma apresentação importante para um grupo de investidores que queriam construir um hotel boutique. Projeto enorme, orçamento de 12 milhões. Eu tinha trabalhado 3 meses naquela proposta. Cada detalhe, cada linha, cada escolha de material. Cheguei na sala de reunião. Débora estava lá. E quando eu comecei a apresentar meu projeto, ela me interrompeu. Deixa eu complementar o que a Carol está dizendo. E começou a falar sobre conceitos de marketing hoteleiro que não tinham nada a ver com arquitetura. Os investidores olhavam confusos. Eu tentei retomar. Ela interrompeu de novo. No final, perdemos o projeto. Foi porque sua apresentação estava muito técnica, Débora me disse depois. Você precisa pensar mais no lado emocional, no storytelling. Ricardo não disse nada. Ele só olhou para o chão. Foi aí que eu comecei a perceber o padrão. Toda vez que eu tinha uma reunião importante, Débora arranjava um jeito de estar lá. Toda vez que eu fechava um projeto, ela fazia questão de comentar que poderia ter sido melhor. Toda vez que um cliente me elogiava, ela rapidinho mencionava algo que o Ricardo tinha feito. E Ricardo? Ricardo deixava. Teve uma vez que a gente estava no escritório, só nós dois, e eu tentei conversar.
Ri. A gente precisa falar sobre a Débora estar tão presente aqui. Eu sei que ela é sua esposa, mas isso está atrapalhando o nosso trabalho. Ele suspirou. Carol, ela só está tentando ajudar. Você sabe que ela entende de negócios. Mas esse é nosso negócio, nosso escritório. A gente construiu isso juntos. E continua sendo nosso. Nada mudou. Mas tinha mudado. Eu só não queria admitir ainda. Nos meses seguintes, Débora foi ficando mais ousada. Ela começou a organizar reuniões estratégicas com Ricardo sem me avisar. Aparecia com sugestões de melhorias que basicamente significavam dar mais poder de decisão para o Ricardo. Um dia, ela chegou com uma proposta. E se a gente reestruturasse as responsabilidades? O Ricardo ficaria com os projetos principais. E você, Carol, poderia focar mais na parte administrativa. Eu, que era arquiteta, que tinha projetado 8 dos 10 maiores projetos do escritório nos últimos 3 anos. Não, eu disse, firme. Ela sorriu. Tudo bem, era só uma ideia. Mas a ideia não morreu, ela só mudou de forma. 2 semanas depois, cheguei no escritório e tinha uma reunião marcada com 3 dos nossos maiores clientes. Eu não sabia de nada. Débora tinha marcado. Para otimizar processos, ela explicou. E nessa reunião, adivinhem quem apresentou os projetos? Só o Ricardo. Eu sentei ali, como uma estagiária, enquanto meu sócio apresentava trabalhos que eu tinha feito. Depois, no estacionamento, eu o confrontei. O que foi aquilo, Ricardo? Carol, você está exagerando. Foi só uma reunião. Uma reunião onde você apresentou o meu trabalho como se fosse seu. Nosso trabalho é do escritório. Mas eu fiz aqueles projetos. Ele ficou quieto por um momento. Depois disse, quase num sussurro, a Débora acha que os clientes se conectam mais comigo. Eu senti meu estômago virar. E você? O que você acha? Ele não respondeu. Apenas entrou no carro e foi embora. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando para o teto pensando em 8 anos de trabalho. 8 anos de parceria, de confiança, de construir algo juntos. E finalmente entendi. Débora não queria me ajudar. Ela queria me tirar. E Ricardo estava deixando. Nos meses seguintes, a pressão só aumentou. Débora começou a falar abertamente sobre novos rumos para o escritório, sobre como talvez fosse melhor ter uma liderança única e clara, sobre como parcerias às vezes têm prazo de validade. E finalmente, 3 meses atrás, veio a reunião. A que eu mencionei no começo. Débora sentada à minha frente, com aquele sorriso. Ricardo ao lado dela, olhando para qualquer lugar menos para mim. Carolina, vamos ser diretas. Acho que chegou a hora de você seguir seu caminho. O Ricardo e eu estamos preparados para assumir o escritório completamente. Vocês? Eu perguntei, bem devagar. O escritório é meu e do Ricardo. Você não é sócia. Bem, tecnicamente não. Mas eu sou casada com ele, então é praticamente a mesma coisa, né? Ela riu, como se fosse óbvio. Eu olhei para o Ricardo. Você concorda com isso? Ele engoliu seco. Carol, a gente estava pensando. Talvez seja melhor mesmo. Para todos. Você pode abrir seu próprio negócio, fazer suas coisas. Minhas coisas? Eu quase ri. Ricardo, eu fiz esse escritório com você. Metade de tudo que está aqui é meu. E nós vamos te compensar por isso. Débora se apressou em dizer. Olha, a gente calculou e achamos que 2 milhões é um valor justo pela sua parte. 2 milhões. Nosso escritório faturava 10 milhões por ano. Os ativos valiam pelo menos 8 milhões. Minha metade valia 4 milhões, no mínimo. Mas provavelmente mais. Se você contasse propriedade intelectual, carteira de clientes, tudo. E ela estava me oferecendo 2 milhões, eu repeti, mantendo minha voz calma. É um bom dinheiro, Carol. Você pode recomeçar, fazer suas coisas. Eu preciso pensar. Débora sorriu, vitoriosa. Claro, pensa com carinho. Mas não demora muito, tá? A gente quer resolver isso logo. Eu saí daquela sala e fui direto para o único lugar onde eu podia pensar direito, o apartamento da minha amiga Fernanda. Fernanda é advogada. Advogada empresarial, para ser exata. E quando eu contei tudo para ela, ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois perguntou, Carol,
Você tem cópia do contrato social do escritório? Tenho. Me manda. Agora. Eu mandei. Ela leu. E então começou a sorrir. Aquele sorriso que eu conhecia bem. O sorriso de quando ela encontrava algo muito, muito interessante. Carol, você sabe o que está escrito aqui? É um contrato padrão de sociedade 50-50. Sim, mas tem uma cláusula que eu aposto que nem você, nem o Ricardo, e definitivamente não a Débora, leram com atenção. Ela me mostrou. Cláusula 7ª. Parágrafo 3º. Em caso de dissolução da sociedade por iniciativa de uma das partes, a parte que permanece tem direito de preferência sobre todos os ativos, clientes e projetos em andamento, mediante pagamento de valor de mercado. Eu pisquei. O que isso significa? Significa, minha querida, que se eles querem te tirar, você é quem tem o poder de decidir o que acontece com tudo. Clientes, projetos, tudo. Você pode legalmente levar tudo que é seu. E acredita em mim. Muito é seu. Como assim? Fernanda abriu o laptop. Vamos fazer uma coisa. Me dá acesso aos arquivos do escritório. Todos os projetos dos últimos 5 anos. Eu quero ver quem assinou o quê. Quem foi o arquiteto responsável em cada um. Eu dei. Ela trabalhou por 3 dias. E então me chamou de novo. Carol, senta. Você precisa ver isso. Ela tinha feito uma planilha, projeto por projeto, dos últimos 5 anos. Dos 52 projetos principais que o escritório tinha feito, 41 tinham minha assinatura como arquiteta responsável. 41. E não para por aí, Fernanda continuou. Eu fui atrás dos contratos com os clientes. Sabe quantos deles têm cláusulas específicas pedindo você como arquiteta do projeto? Quantos? 31. Mais da metade. Especialmente os grandes. O edifício comercial em Itaim, o condomínio em Moema, a reforma do hotel na Paulista, todos têm seu nome no contrato. Eu fiquei olhando para aquela planilha, sem conseguir acreditar. E tem mais, Fernanda disse com aquele sorriso. Eu fiz umas ligações, conversei com alguns desses clientes de forma muito discreta, perguntei o que eles fariam se vocês dois se separassem. Adivinha o que eles disseram? Oque, que iriam com você. Todos, Carol. Eles não estão pagando pelo nome Estúdio AR Lica. Eles estão pagando por você. Eu senti algo mudar dentro de mim naquele momento, como se todas as peças finalmente tivessem se encaixado. Fernanda, eu tenho uma ideia. Eu estava esperando por isso. Uma semana depois, eu voltei para o escritório. Marquei reunião com Débora e Ricardo. Eu decidi, eu disse, calmamente. Aceito os 2 milhões. Débora quase pulou da cadeira de alegria. Que maravilha, Carol. Você vai ver, isso é o melhor para todo mundo. Mas eu tenho algumas condições. Ah, claro. Primeiro, eu quero receber à vista, sem parcelamento. Feito. Segundo, eu preciso de 30 dias para organizar minhas coisas, passar projetos, essas coisas. 30 dias? Não é muito tempo? É o mínimo que eu preciso para sair de forma profissional. Você não quer que eu deixe tudo bagunçado, quer? Débora olhou para Ricardo. Ele deu de ombros. Tudo bem, 30 dias. Ótimo. E terceiro, eu quero fazer uma festa de despedida, aqui no escritório, para me despedir de todo mundo direito. Clientes, funcionários, parceiros. 8 anos merecem isso, não? Débora sorriu. Que fofa você, Carol. Claro que pode. Ótimo. Então eu vou organizar tudo. Uma festa bonita, bem grande, vou alugar um espaço legal, chamar todo mundo. Vai ser no dia 15 de março, pode ser? Perfeito. Nós assinamos um acordo preliminar naquele mesmo dia. Débora estava radiante. Ricardo parecia aliviado. E eu? Eu estava tranquila. Porque finalmente eu tinha entendido o jogo. Nos 30 dias seguintes, eu trabalhei como nunca, mas não do jeito que eles pensavam. Durante o dia, eu era a Carolina de sempre, profissional, organizada, passando projetos. Mas à noite, eu era outra pessoa. Noite após noite, eu me sentava com a Fernanda, planejando, organizando, preparando. Primeiro a gente registrou minha nova empresa, Carolina Mendes Arquitetura, CMA. Simples, direto meu. Depois, começaram as conversas.
Conversas discretas, cuidadosas, com cada um dos 31 clientes que tinham meu nome no contrato. Olá, Dr. Henrique. Não sei se você soube, mas eu vou estar saindo do estúdio AR. Sim, uma decisão difícil, mas necessária. Ah, que bom que você pensa assim. Na verdade, eu estou abrindo meu próprio escritório. Você teria interesse em... 1 a 1, eles disseram sim. Não todos. Alguns eram leais ao Ricardo genuinamente, e eu respeitei isso. Mas 27 dos 31, 27 disseram que queriam continuar trabalhando comigo. 27 clientes que representavam 8 milhões e meio em projetos anuais. Mas eu não parei aí. Conversei com os funcionários. Os 15 arquitetos, designers e estagiários que trabalhavam conosco. Perguntei o que eles fariam se eu saísse. 12 deles disseram que viriam comigo. Os 3 que ficaram eram mais próximos do Ricardo e também ok. E aí veio a festa. Eu aluguei o salão mais bonito que encontrei, um espaço incrível em Pinheiros, com pé direito alto, decoração moderna. Gastei R$ 15.000 só na locação. Mandei fazer convites lindos, impressos, nada de digital. Com aquela frase elegante: Carolina Mendes convida para uma celebração de 8 anos de jornada. Enviei para todos os clientes, todos os fornecedores, todos os parceiros. 60 convites para clientes, 50 para fornecedores e parceiros. Débora ficou impressionada. Nossa, Carol, você está fazendo uma super produção. 8 anos merecem, eu disse, sorrindo. E você está pagando tudo isso sozinha. É meu jeito de fechar esse ciclo com dignidade. Ela adorou. Achou que eu estava sendo sentimental, emotiva, fraca. O que ela não sabia é que eu tinha outro plano. No dia da festa, eu cheguei cedo. Tudo estava perfeito. Música ao vivo, buffet impecável, flores, decoração, tudo lindo. Às 19 horas, os convidados começaram a chegar. Clientes entrando, cumprimentando, conversando, fornecedores admirando o espaço. Funcionários animados. Às 19h30, Ricardo e Débora chegaram. Ela estava com um vestido vermelho, toda produzida. Ele de terno. Os donos do escritório. Eles circularam pelo salão, cumprimentando pessoas, recebendo parabéns. Que pena a Carolina estar saindo, mas que bom que vocês vão continuar o trabalho. Às 20 horas, eu subi no pequeno palco que tinha preparado. Peguei o microfone. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui. As conversas foram cessando, todo mundo olhando para mim. Como vocês sabem, eu reuni vocês aqui hoje para marcar o fim de um ciclo. 8 anos de estúdio AR. 8 anos de parceria com o Ricardo. Algumas pessoas aplaudiram. Ricardo sorriu. Meio sem graça. Nesses 8 anos, a gente construiu muita coisa. Projetou edifícios, casas, sonhos. E eu sou muito grata por cada projeto, por cada um de vocês que confiou no nosso trabalho. Mais aplausos. Mas hoje, mais do que uma despedida, isso também é um anúncio, um começo. Débora franziu a testa. Porque, vejam, eu não estou apenas saindo do estúdio AR. Eu estou abrindo meu próprio escritório. Silêncio. Carolina Mendes, Arquitetura, CMA. Já está registrado, já está funcionando. E eu estou aqui hoje para convidar vocês, que foram tão importantes nesses 8 anos, para continuarem comigo. O silêncio ficou mais pesado. E tenho uma notícia melhor ainda. Muitos de vocês, meus queridos clientes, já confirmaram que vão migrar seus projetos para o CMA. Na verdade, eu peguei uma folha que estava preparada. 27 clientes, totalizando 8 milhões e meio em projetos anuais. Débora ficou pálida. E não é só isso. 12 dos nossos 15 funcionários também decidiram vir comigo, porque, bem, eu sorri. Eles sabem quem realmente fazia o trabalho. Ricardo estava congelado. Então, Débora, Ricardo, sobre aquela proposta de 2 milhões pela minha parte, eu fiz uma pausa. Vocês estão livres para ficar com o estúdio AR. O nome, o escritório, os 3 funcionários que sobraram e, eu fingi pensar. Ah, sim, os 4 clientes menores que decidiram ficar, que devem dar, deixa eu ver, 1,5 milhão de faturamento anual. O salão estava completamente silencioso agora. Eu não preciso dos 2 milhões.
Eu vou ficar com o que sempre foi meu trabalho, meus clientes, minha reputação. Eu desci do palco. As pessoas começaram a sussurrar. Alguns clientes vieram me cumprimentar. Os funcionários que viriam comigo estavam sorrindo. E Débora? Débora estava com a boca aberta, sem conseguir dizer nada. Ricardo estava branco, olhando para o chão. 110 pessoas naquele salão. E todas elas tinham acabado de testemunhar o momento em que a mulher que eles achavam que estava sendo expulsa tinha, na verdade, levado o império embora. Eu me aproximei de Débora e Ricardo. Bem baixinho. Só para eles ouvirem, eu disse: 8 anos, Débora. 8 anos eu construí esse negócio. Você achou mesmo que os clientes iam querer ficar com vocês? Você achou que as pessoas pagariam pelo nome no contrato e não pelo trabalho de verdade? Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. E Ricardo, eu olhei para meu ex-sócio. Você teve 8 anos para me defender, para ser meu parceiro de verdade. Mas você escolheu deixar sua esposa me diminuir, me apagar, me tirar do que eu construí. Então agora, você vai ter exatamente o que sobra quando você tira o talento de um lugar. Nada. Eu me virei e voltei para o salão. Para meus clientes, meus funcionários, minha nova vida. Nos dias seguintes a notícia se espalhou. O WhatsApp do mercado da arquitetura não parava. Você soube da Carolina? Ela levou tudo. O estúdio AR acabou. Algumas pessoas me ligaram, preocupadas. Carol, você teve certeza disso? Não foi muito radical? E eu respondia tranquila. Radical seria ficar num lugar onde não me valorizavam. Isso foi apenas justiça. 3 meses depois, o CMA estava funcionando perfeitamente. Novo escritório, maior do que o antigo, 20 funcionários agora, projetos incríveis, parcerias novas. E o estúdio AR? Bem, eu ouvi que Ricardo tentou manter, que Débora tentou fazer marketing para atrair novos clientes, mas sem os projetos principais, sem a reputação, sem o talento. Eles fecharam em 6 meses. Eu poderia dizer que senti pena, mas seria mentira. O que eu senti foi liberdade. Liberdade de construir algo que era realmente meu, onde eu era valorizada, onde meu trabalho era reconhecido. E quando me perguntam se eu me arrependo de alguma coisa, eu respondo com a verdade. Eu me arrependo de não ter feito isso antes. Porque no final, o vazio que eu deixei no estúdio AR, não fui eu que criei. Foi eles. Eles que acharam que podiam me usar, me diminuir, me descartar. E descobriram, da pior forma possível, que algumas pessoas não são descartáveis. Algumas pessoas são a razão do lugar existir. E, quando você tira essas pessoas, não sobra nada. 110 pessoas viram isso naquele salão. E nunca mais vão esquecer. Eu também não.